boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha comigo a partir de agora todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Supremo Tribunal Federal deu decisão favorável às cotas raciais em concursos públicos. E o julgamento da chapa Dilma Temer, o relator já fez o voto, já leu seu voto a favor da cassação da chapa. Os demais ministros votam nesse momento lá no Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Gente, me dá o vai. A gente começa indo direto à redação da Agência Brasil, falar com o Marcelo Brandão, porque o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão importante a respeito das cotas raciais em concursos públicos. E a gente lembra, né, Marcelo, que essas questões são sempre muito polêmicas, então daí mais importante ainda o Supremo Tribunal Federal se posicionar sobre isso. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem. Essa situação, essa decisão do Supremo foi provocada por uma ação da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o Supremo Tribunal Federal, provocado pela OAB, reconheceu a validade da lei que reserva a negros 20% das vagas oferecidas em concursos públicos. A lei vale para cargos efetivos e empregos públicos na administração pública federal direta e indireta no âmbito dos 3 poderes. A decisão foi unânime. O julgamento teve início em maio, quando o relator do caso no STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela constitucionalidade da norma. Em seu voto, ele afirmou que a lei de cotas, embora crie uma vantagem competitiva para um grupo de pessoas, não representa nenhuma violação ao princípio constitucional da igualdade. A ação, como eu falei, que defendeu a lei de cotas, foi apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Mariana. Obrigada, Marcelo Brandão. A gente volta a se falar ainda hoje aqui no noticiário, mas agora a gente vai conversar com o Maurício de Almeida, lá no Rio de Janeiro, porque, Maurício, mais uma vez foram os alunos, os estudantes que ficaram prejudicados pela guerra entre polícia e traficantes aí no Rio, né? É verdade, Mariana. Infelizmente, uma situação que se repete, sendo durante 30 dias, alguma escola pelo menos ficou um dia parada sem os alunos poderem estudar. Hoje aconteceu na região de Santa Teresa. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, Santa Teresa é uma região com vários morros, com acesso para a Zona Norte, para a Zona Sul e também para o centro da cidade. Durante o confronto com a polícia hoje, 1.700 alunos que estudam em 2 escolas e 3 creches da região de Santa Teresa ficaram sem aulas. A operação da polícia foi para combater o tráfico de drogas. 11 pessoas foram presas acusadas de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Santa Teresa é uma região crítica, com morros dominados por traficantes. Foi no Morro dos Prazeres, que fica em Santa Teresa, que no fim do ano passado, 2 turistas italianos, usando um aplicativo de trânsito, acabaram entrando errado nesse morro quando eles iam em direção ao Morro do Corcovado para visitar o monumento do Cristo Redentor. Os turistas entraram, por engano, no Morro dos Prazeres, um deles foi baleado e acabou morrendo. No Morro dos Prazeres, a polícia também esteve presente hoje, fazendo uma operação para combater o tráfico de drogas. Como eu falei, hoje foram 1.700 alunos sem aula, mas desde o início do ano letivo, 70 mil alunos já foram prejudicados, ficaram pelo menos um dia sem estudar por conta desta guerra entre polícia e traficantes aqui no Rio de Janeiro. Mariana. Obrigada, Maurício. A gente vai voltar a falar com o Marcelo Brandão, que tem pra gente informações importantes de serviços sobre educação. Hoje, né, Marcelo, se encerraram as inscrições do ProUni e agora é a vez do SISU, né? Isso, Mariana. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, do 2º semestre de 2017, terminam hoje às 11h59 da noite. Os estudantes interessados poderão consultar as bolsas oferecidas e se inscrever na página do ProUni na internet. O ProUni é voltado para estudantes da rede pública de ensino ou bolsistas integrais de escolas particulares. Para se inscrever, é preciso ter feito o Enem de 2016. O site do ProUni é o prouniportal.mec.gov.br. E os candidatos aprovados na 2ª edição do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, já podem fazer a matrícula. O período de matrícula começou hoje e vai até a próxima terça-feira. A lista dos aprovados está disponível no site do programa. O candidato selecionado deve verificar na instituição de ensino que foi aprovado o local, horário e procedimentos para a matrícula. Caso não tenha sido selecionado, o estudante pode se inscrever para participar da lista de espera. E atenção, importante, o SISU terá uma única chamada e a inscrição para a lista de espera está
estará disponível até o dia 19 de junho deste mês. A convocação será feita pelas instituições de ensino a partir do próximo dia 26. O site do SISU é o sisu.mec.gov.br. Mariana. Marcelo, como você disse, são informações muito importantes que mexem com a vida dos estudantes, e se mexe com a vida dos estudantes, os pais dos estudantes também acabam ali também muito interessados nesse assunto. E eu vejo, Marcelo, muitos desses pais, principalmente, os estudantes nem tanto, mas os pais principalmente, muito confusos com essas siglas, ProUni, SISU, o que significa cada coisa. Você pode explicar pra gente um pouco sobre isso? Sim, Mariana. A diferença elementar é que um dá acesso a faculdades públicas e outro dá acesso a faculdades particulares. O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de instituições particulares de ensino superior. Já o SISU oferece vagas em universidades públicas, mas os dois usam a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, como avaliação para selecionar os ocupantes dessas vagas. Desde 98, quando o Enem foi criado, ele foi adquirindo mais e mais importância. E começou com uma forma do estudante testar os seus conhecimentos, mas hoje essa prova dá acesso a faculdades públicas e particulares e também algumas universidades em Portugal. Mariana. Obrigada, Marcelo Brandão. Olha, a gente está na sexta-feira é dia de balanço da semana, e essa semana aconteceu tanto fato importante nos corredores do poder, tanto no Brasil quanto no exterior, né, quanto nos corredores internacionais, que a gente vai dividir esse balanço aí ao longo do jornal, até para não ficar cansativo, viu? Mas eu gostaria de começar, como setorista de Congresso Nacional que sou, começar destacando no balanço da semana o que aconteceu no Senado essa semana com relação à reforma trabalhista. A gente lembra que ela foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado essa semana, e também se conseguiu ali um acordo entre governistas e oposicionistas para demarcar aí um calendário, um cronograma para a votação dessa reforma, que inclui que ela vai começar a ser discutida na próxima semana na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, e aí até o dia 28 desse mês ela deve chegar ao plenário do Senado para ser votada. Um acordo que foi comemorado pelas duas partes aí, porque vai propiciar bastante debate, bastante tempo de discussão sobre a reforma, para que não fique pairando nenhuma dúvida a respeito da aprovação dela, enfim, da votação dessa reforma. Outro tema também que eu acho que vale a pena destacar nessa semana é que o Congresso, o Senado também aprovou, em definitivo, seguiu aqui para a sanção do presidente da República, aquele projeto que cria um Código de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos, que vai delimitar aí uma série de direitos dos usuários de serviços públicos, assim, nos moldes mais ou menos como já acontece com o Código de Defesa do Consumidor. Esse código novo vai, por exemplo, permitir que o usuário de serviço público tenha um local para fazer reclamações sobre a qualidade do serviço prestado, um prazo para receber respostas sobre isso, e vai determinar aí também como devem ser os procedimentos administrativos para corrigir esses eventuais erros, entre outras coisas. Aí um passo importante para a melhoria dos serviços públicos brasileiros. A gente segue depois com mais informações de balanço da semana, porque agora eu vou chamar, está aqui ao meu lado, Daniele Popov, que hoje veio aqui ao Palácio do Planalto, né? Boa noite, Daniele. Boa noite, a Dani vai falar para a gente hoje sobre um evento em que esteve o presidente Michel Temer e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, hoje, né, em Brasília, Dani. Pois é, Mariana, esse evento foi a comemoração dos 152 anos da Batalha do Riachuelo, um evento realizado pela Marinha, que homenageou 143 pessoas, entre elas ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer participou dessa cerimônia, não fez um discurso, mas ele divulgou uma mensagem, né, em que homenageia esses militares, disse que são um exemplo de dedicação à pátria e que são importantes, né, na proteção dos nossos mares e rios. E lá no evento, depois do evento, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, ele falou com a imprensa sobre um tema bastante debatido, né, Mariana, bastante discutido, que é a questão da reforma da Previdência para os militares. Vamos ouvir o ministro. A questão da reforma do sistema de previdência de proteção social, que é o nome correto. A questão da revisão das carreiras, que também está sendo feita em paralelo, ela deverá estar concluída tecnicamente, tá certo? Espero não ser desmentido, porque vai tudo muito bem, até o fim de junho.
Então, Mariana, está aí o ministro Raul Jungmann e ele falou que não tem como, não cabe a ele dizer quando que essa proposta será encaminhada pelo presidente Michel Temer ao Congresso Nacional. A gente vai ficar de olho, porque tudo que envolve previdência, né, Dani, é assunto de última hora, está sempre sendo discutido por todo mundo, no país inteiro, então a gente com certeza vai ficar de olho nessa questão também. Mas olha, a Daniele Popov, ela também fez a locução das nossas fotos da semana, voltando ao nosso balanço, né? Eu acho que uma das principais partes do nosso balanço da semana, na sexta-feira, são as imagens que marcaram os principais fatos desta semana no Brasil. Então, com locução de Daniele Popov, vamos acompanhar as imagens dessa semana. Nosso registro pelas fotos que marcaram a semana começa com a imagem dos atletas convocados para a seleção que participará do Mundial de Paratletismo Londres 2017. O registro da Rovena Rosa foi feito em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Esta semana, a ONU lançou a campanha Mares Limpos no Aqua Rio. E a foto de dentro do aquário é o destaque da Tânia Rego, do Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, senadores comemoraram a promulgação da PEC da vaquejada em uma sessão do Congresso Nacional. E o Marcelo Camargo capturou o momento em que os senadores, inclusive o presidente da casa, Eunício Oliveira, vestiam trajes típicos dos vaqueiros, chapéu e gibão. Por último, Antônio Cruz fez o registro da reunião sobre o Plano Nacional de Segurança entre o presidente Michel Temer e equipe de segurança do governo, que contou com a presença do governador e do prefeito do Rio de Janeiro. Olha, aí no próximo bloco, a equipe de reportagem da Rádio Nacional acompanha, nesse momento, o julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral, acompanhou tudo o que aconteceu ao longo do dia, os votos dos ministros que já votaram até agora e vão trazer pra gente todas essas informações. É daqui a pouquinho, a gente já volta. Olá, estamos de volta. No primeiro bloco, você conferiu com a gente que o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão importante a favor das cotas raciais em concursos públicos e ainda que hoje se encerraram as inscrições para o ProUni. Agora, nós vamos falar com o Vitor Ribeiro nos estúdios da Rádio Nacional, porque, Vitor, a equipe da Rádio Nacional acompanhou ao longo do dia aí o julgamento da chapa Dilma Temer e aí você tem as informações pra gente, né? Isso mesmo, Mariana, boa noite a quem nos assiste. O quarto dia de julgamento começou com o voto do relator Herman Benjamin. Ele pediu a cassação da chapa Dilma Temer por abuso de poder econômico e político. O relator se baseou nas provas obtidas nos depoimentos dos executivos da construtora Odebrecht e dos marqueteiros da campanha, João Santana e Mônica Moura. Para as defesas da ex-presidenta Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer, esses depoimentos não são válidos. É porque tratam de assuntos que não estão nas denúncias feitas pelo PSDB em 2014. A maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral também pensa assim e, por isso, essas testemunhas devem ser retiradas do processo. Ao votar, Herman Benjamin mandou um recado para os colegas. Tal qual cada um dos 6 outros ministros que estão aqui nesta bancada comigo, eu, como juiz, recuso o papel de coveiro de prova viva. Posso até participar do velório, mas não carrego o caixão. O ministro Herman Benjamin apontou como irregularidades cometidas pela chapa Dilma Temer a atuação da Odebrecht no financiamento da campanha, o pagamento por serviços não prestados, a distribuição de propinas ao PT e a compra de apoio político. O relator também foi enfático ao dizer que as contas de Dilma e Temer devem ser julgadas em conjunto porque, no Brasil, ninguém vota em vice-presidente. Bom, agora a gente vai falar ao vivo com o repórter Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional, que está no TSE acompanhando a votação. Lucas, como é que está o placar por aí? Boa noite.
Boa noite, Vitor. Boa noite a todos aí dos corredores do poder. Neste momento, o placar está 3-1 contra a cassação da chapa Dilma Temer, eleita em 2014. Mas, neste momento, quem faz o voto é o ministro Luiz Fux, que, apesar de não ter concluído o raciocínio, está indicando que vai votar a favor da cassação da chapa, ao criticar os colegas que votaram contra essa cassação. Portanto, o ministro votando a favor da cassação, o placar fica 3-2. Após o relator Herman Benjamin defender a cassação, os ministros Admar Gonzaga, Napoleão Nunes Maia Filho e Tarcísio Vieira votaram contra a cassação da chapa. Os ministros não consideraram as delações do Odebrecht e dos marqueteiros da chapa. Outro argumento comum a esses ministros é que muitos dos crimes descritos seriam da área criminal e não eleitoral. O ministro Napoleão Nunes ressaltou ainda o fato de que a ação foi proposta pela chapa que perdeu a eleição. A ação é da chapa que perdeu e pede para inverter o jogo, como se fosse decidir um campeonato, como se diz vulgarmente, com todo respeito, do tapetão. Isso não é democrático. Democrático é respeitar o mandato de quem ganhou e punir na via criminal própria aqueles que forem encontrados no cometimento de infrações. Olha, e agora a gente vai voltar a falar com o Marcelo Brandão, na Agência Brasil. Marcelo, que vai trazer para a gente informações de corredores internacionais a respeito lá da Inglaterra, né? Sobre a situação política lá, que passou também por eleições recentemente, não é isso? Mari, ontem a gente falou, você deve lembrar, a gente falou ontem das eleições gerais no Reino Unido. E o resultado foi a vitória do Partido Conservador, da primeira-ministra Theresa May. A sua vitória, no entanto, foi menor do que se esperava. O Partido Conservador garantiu 318 deputados nas eleições gerais, bem menos que os 326 necessários para ter maioria na Câmara dos Comuns, o equivalente à nossa Câmara dos Deputados. Como é o partido com a maioria que escolhe o primeiro-ministro, Theresa May foi pressionada a renunciar, inclusive dentro do seu próprio partido, mas ela já descartou essa possibilidade. Ela já disse, inclusive, que formará o governo com o apoio do Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte. O partido tem 10 cadeiras na Câmara e, com isso, ajudaria Theresa May a garantir a maioria que ela precisa. Mariana? Obrigada, Marcelo Brandão. Vamos conversar agora em São Paulo com Vanessa Casalino a respeito de uma operação da Polícia Federal, né, Vanessa, que vai começar a investigar a possibilidade aí de irregularidades com relação ao JBS no mercado financeiro, não é isso? Exatamente, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos. A ação da Polícia Federal apura se a JBS e se a FB Participações, que é a controladora da JBS, usaram de forma indevida informações privilegiadas em transações no mercado financeiro. A Operação Tendão de Aquiles da Polícia Federal é realizada em conjunto com a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Ao todo, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão nas empresas do grupo e 4 mandados de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada à força para prestar esclarecimentos. Mas os nomes dessas pessoas não foram divulgados. A Polícia Federal investiga a compra de dólares feita pela JBS um dia antes da divulgação da delação dos irmãos Batista, que mexeu com o mercado financeiro. E investiga também a venda de ações da JBS na Bolsa pela controladora, a FB, em um período que coincide com o programa de recompra dessas ações. A JBS se manifestou em nota sobre a operação e disse que a companhia segue colaborando com as investigações e que foram entregues materiais e documentos solicitados pelas autoridades. Sobre as operações investigadas, reiterou que elas seguem as leis que regulamentam essas transações. Mariana. Obrigada, Vanessa. E olha, agora há pouquinho, ainda falando em relação à JBS, a Advocacia Geral da União, agora realmente há pouquinho, a gente já estava até no ar, a Advocacia Geral da União divulgou aqui uma informação comunicando que vai entrar com uma petição na 10ª Vara Federal do Distrito Federal para solicitar acesso a todos os termos do acordo de leniência que foi firmado aí no valor de 10,3 bilhões de reais
com a JBS, entre o Ministério Público Federal, né, e a JIF, que é a controladora da JBS. O objetivo é verificar qual metodologia foi empregada no cálculo dessa quantia e se isso resultou no efetivo ressarcimento do dano aos cofres públicos. Então, a gente vê aí que a Advocacia Geral da União querendo saber se 10 bilhões de reais é suficiente para ressarcir os cofres públicos em relação a tudo isso aí que a JBS está envolvida. Bom, vamos falar no Rio de Janeiro com Maurício de Almeida, é isso? No Rio de Janeiro com Maurício de Almeida, para a gente dar prosseguimento ao nosso balanço da semana, né, Maurício? Porque você participou muitas vezes essa semana aí do Rio de Janeiro, teve muito assunto importante, inclusive votações importantes na Alerj também, a questão das contas do governo estadual, né? É isso mesmo, a semana foi de segunda a sexta, eu entrei os 5 dias aqui nos corredores do poder. Essa semana realmente também foi movimentada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com votações importantes. A primeira delas aconteceu na terça-feira, quando o governo do estado conseguiu a aprovação dos deputados para entrar no plano de recuperação financeira do governo federal. Com essa entrada no plano de recuperação financeira, o governo do estado vai parar de pagar as dívidas que tem com a União durante 3 anos. Para entrar oficialmente, ainda falta a assinatura do presidente Michel Temer, que deve acontecer no próximo mês. A partir daí, as dívidas ficam congeladas durante 3 anos, o que, segundo o governo do estado, vai dar um alívio para as contas do estado, que estão praticamente no vermelho, estão muito no vermelho, para falar a verdade. O alívio deve ser de 62 bilhões de reais por ano, com a suspensão do pagamento dessas dívidas, o que vai impedir também novos arrestos de contas aqui do governo do estado, que impedem o pagamento dos funcionários públicos aqui do estado. E depois, ontem, mais uma vitória do governo Pezão na Assembleia do Rio, onde ele tem uma maioria folgada. Pezão conseguiu, nessa outra vitória, aprovar suas contas de 2015. Contas que foram aprovadas com pequenas ressalvas relativas aos salários de servidores que estão atrasados. Agora falta serem votadas as contas de 2016, que foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, mas ainda não foram apreciadas na Assembleia Legislativa. Eu conversei com alguns deputados do governo que acreditam que essas contas só vão ser votadas no ano que vem, já que cabe ao presidente da Assembleia decidir quando vai colocar em votação as contas. Como o presidente é coligado com o governador Pezão, ele vai deixar para o ano que vem para tentar amenizar um pouco a crise, Mariana. Maurício, mas isso é só um pedaço da semana no Rio de Janeiro, né? Em meio a todos esses fatos ainda, a gente teve questões policiais envolvendo Furnas e a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? É isso, Mariana. Trabalhamos bastante aqui, toda a equipe de reportagem aqui do Rio de Janeiro trabalhou bastante essa semana. E polícia, infelizmente, é um cotidiano. É muito difícil passar uma semana sem falar de polícia aqui no Rio de Janeiro. Esse assalto na prefeitura foi algo inédito, né? Foram homens que entraram com um carro no estacionamento da prefeitura. Esse carro tinha um adesivo permitindo o acesso no estacionamento. Depois a polícia descobriu que o adesivo era falso. Os homens ficaram lá no estacionamento aguardando a chegada de um carro forte que ia abastecer os caixas eletrônicos da sede da prefeitura. Quando o carro forte chegou, os homens renderam os vigilantes que reagiram. Começou uma troca de tiros, 2 vigilantes ficaram feridos, foram levados para o hospital, mas não corre risco de morrer, estão se recuperando, graças a Deus, bem. Os bandidos fugiram da prefeitura, a polícia não conseguiu prender e apenas recuperou o carro. E pelo menos eles fugiram sem roubar nada. A prefeitura garantiu que vai reforçar a vigilância no local, instalando novas câmeras no circuito interno de vídeo, e a Polícia Militar prometeu também reforçar a segurança num lugar que deveria ser seguro. Afinal, é a sede do Poder Municipal, num local de grande movimento no centro do Rio de Janeiro. Em relação à operação da Polícia Civil, foi o primeiro desdobramento da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro com a participação da Polícia Civil, porque nesse caso não tem nenhum réu envolvido, nenhum suspeito envolvido com foro privilegiado. Por isso a Polícia Civil pôde atuar. Essa operação aconteceu ontem na sede de Furnas, aqui no Rio de Janeiro, onde a Polícia Civil cumpriu 25 mandados de busca e apreensão. 8 mandados também foram cumpridos em São Paulo. Nesse caso, a suspeita é de superfaturamento em ações que teriam beneficiado um grupo privado. Essa denúncia foi feita pelo ex-senador Delcídio do Amaral. Mariana.
Obrigada, Maurício. Tenho certeza que semana que vem você vai estar aqui conosco de novo nos Corredores do Poder, porque sempre tem notícia importante aí no Rio de Janeiro. Bom, a gente segue rapidinho com esse balanço da semana com Daniele Popov, porque ela também acompanhou dois assuntos importantes essa semana aqui, né, Daniele? Plano Agrícola e Chapada dos Veadeiros. É isso mesmo, Mariana. O governo fez anúncios importantes, né? Ele anunciou a liberação de crédito de mais de 190 bilhões de reais no Plano Agrícola e Pecuário 2017 e 2018. É o maior volume de recursos, né, da história para financiar a agricultura, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, os agricultores poderão acessar esse crédito de julho deste ano a junho do ano que vem. E a outra notícia é que o governo anunciou a ampliação, né, das áreas protegidas, os parques nacionais, áreas de conservação aqui no país. Um deles, né, a gente destacou bem essa semana, que é o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, aqui no Goiás. Os outros dois, a Estação Ecológica do Taim, no Rio Grande do Sul, e a Reserva Biológica dos Campos Ferruginosos, no Pará. Mariana. Obrigada, Daniele. Olha, antes da gente encerrar, eu vou chamar rapidinho o Marcelo Brandão, porque hoje teve jogo da Seleção Brasileira, né, Marcelo? E esse jogo vai ser reprisado logo mais às 9h30 da noite, aqui na TV Brasil. Marcelo, eu queria que você fizesse uma análise rapidinha, porque a gente está com o tempo contado, sobre o que você achou do jogo. Mari, o resultado foi ruim, né? O Brasil perdeu de 1-0, mas não foi um jogo tão ruim de assistir, né? O Brasil usou muita velocidade, tentou jogar muito pelos lados, com velocidade, com o William, com o Gabriel Jesus, não conseguiu caprichar nas finalizações e o jogo foi resolvido nos detalhes. A Argentina fez um gol, um vacilo da defesa, e enfim, o Brasil perdeu, mas deu para poder testar bem esse time aí sem os principais nomes, como Neymar e Daniel Alves. Agora é esperar para o jogo contra a Austrália, terça-feira. Tá certo. Quem perdeu pode acompanhar hoje às 9h30 da noite aqui na TV Brasil. Com isso, a gente fica por aqui. Para você, um excelente fim de semana, bom descanso. Um excelente fim de semana para você também, Dani. Para você também, boa noite a todos.